Boa noite, irmãos. Vamos abrir nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, capítulo 10. Hoje daremos prosseguimento aí ao capítulo nos versos 17 ao 24. Mas antes de lermos o texto, quero fazer uma observação. Esse momento aqui, o discipulado de Jesus discipulando os 70 homens que ele comissionou para fazerem esse anúncio de que o reino de Deus chegou com a sua vinda, com a sua consumação da sua vida pública, com a sua chegada em Jerusalém, e perseguição, sofrimento e morte. Isso deve nos fazer lembrar nesta noite a visão que nós temos de mundo e de vida cristã. Eu creio que nós temos as instabilidades que temos em nossa vida cristã, elas passam pela percepção errada que nós temos. Eu não digo nem errada, porque o conceito certo nós temos, nós sabemos. O problema é que a nossa teoria é melhor do que a nossa prática evangélica. E Jesus vai nos mostrar nesse momento, nesse episódio aqui, na continuação do envio desses homens até Jerusalém, que toda a nossa vida ela é afetada pela maneira como nós relacionamos alegria, felicidade, prazer, como a gente relaciona essas importantes áreas da nossa vida à vida cristã e ao nosso relacionamento diário com Deus através de Jesus Cristo. São coisas que podem e devem andar juntas. Mas parece que em algum momento a gente tem, da nossa vida com Cristo, a gente acha que não dá para ser crente e ao mesmo tempo ser alegre, feliz e ter prazer. E eu afirmo, e o texto do Evangelho de Lucas, palavras do próprio Senhor Jesus Cristo vão nos ajudar a perceber que quando isso não está acontecendo, ou quando isso está acontecendo, a gente acha que para ser feliz, alegre e ter prazer eu não posso ser crente, pelo menos um crente fiel e piedoso. Quando isso está acontecendo, é porque a nossa percepção da nossa vida, no mundo que a gente vive, ela está desfocada. Está sobre alicerces mentirosos, com aparência de fortes, mas completamente frágeis. Vamos ler então, agora os versos 17 até o 24. Capítulo 10, versos 17 ao 24, dizem assim: Os 72 voltaram alegres e disseram: Senhor, até os demônios se submetem a nós em teu nome. Ele respondeu: Eu vi Satanás caindo do céu como relâmpago. Eu lhes dei autoridade para pisarem sobre cobras e escorpiões e sobre todo o poder do inimigo. Nada lhes fará dano. Contudo, alegrem-se, não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Então ele se voltou para os seus discípulos e lhes disse em particular:
Felizes são os olhos que veem o que vocês veem, pois eu lhes digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vocês estão vendo, mas não viram, e ouviram o que vocês estão ouvindo, mas não ouviram. Amém? Vamos orar. Pai querido, muito obrigado mais uma vez por estarmos reunidos em nome de Jesus para te prestar culto. Aceita, ó Deus, nossa atenção agora, a nossa adoração. E eu peço a Ti, em nome de Jesus, que o Senhor nos confronte, nos encoraje, nos renove, a partir e através da Tua palavra. Assim eu te peço, agradecido pela vida de cada irmão aqui nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Eu acredito que essa euforia dos 70 no retorno nessa volta que eles tiveram a Jesus tem uma explicação muito interessante e muito clara, na verdade. Eles estão eufóricos porque o verso 4 é frustrante. Jesus os envia dizendo assim, não levem, começa no verso 3, vão, eu estou enviando vocês como cordeiros entre lobos. Lembram disso? Falamos semana passada. Não levem bolsa, nem saco de viagem, nem sandálias e nem saúdem ninguém no caminho. Eles estão eufóricos porque o envio foi tenso. O que eles esperavam era perseguição e morte, fome. Talvez dormir algumas vezes na rua, e é possível que isso tenha acontecido. Terem grandes desafios, morais, emocionais, pessoais, naturais, humanos. Isso aqui não foi uma ameaça de Jesus, não. Isso aqui foi um fato. Essas coisas aconteceram. Esses homens agora, esses 70 ou 72, voltam a Jesus eufóricos. Senhor, o Senhor não sabe o que aconteceu. Nós fizemos coisas espetaculares. Até os demônios se submetiam a nós. Tudo em teu nome, Senhor, mas que eles obedeceram a nós, eles obedeceram. Eu creio que isso sugere algo também muito, até óbvio, que essa habilidade de expulsar demônios que eles agora percebiam que tinham da parte do Senhor, essa evidência de poder e autoridade, isso era algo espetacular, era algo incrível. Eles têm convicção, e repito, com uma certa lógica. Eu digo de uma certa lógica porque a referência deles é o que aconteceu lá no capítulo 9, dos versos 37 a 41, quando aqueles dois descendo do monte com o Senhor Jesus chegaram e viram os 9 outros sendo humilhados, porque não expulsavam os demônios de uma criança. Lembram disso? Jesus descendo lá do Getsemane. A referência deles era dos 11 apóstolos sendo humilhados e os 70 tinham realizado coisas espetaculares em nome do Senhor Jesus. Então eles têm uma certa referência de um passado muito recente, de que eles conseguiram um êxito na campanha missionária deles, no anúncio da vinda do Senhor Jesus, cumprindo as profecias messiânicas que envolviam a chegada de Jesus em Jerusalém. Eles eram porta-vozes desta mensagem. Isso é para estremecer o inferno, o fato de Jesus estar cumprindo todas as profecias messiânicas a respeito da sua chegada em Jerusalém, sua morte e ressurreição. Então este era um anúncio de fato urgente e terrível para Satanás e para os seus discípulos de Satanás. E eles estão felizes mesmo. Jesus dá uma resposta para esse entusiasmo muito pastoral. Muito pastoral. Jesus não tira em nenhum momento a alegria deles, mas os discipula com uma didática fantástica. É o discipulado, irmãos. É o que eu desejo tanto que nós tenhamos alegria para fazer isso.
esse mandato ao discipulado que a Igreja de Cristo naturalmente tem que ter. Sempre haverá um crente menos experiente, menos maduro que nós, para que nós possamos influenciar a uma vida cristã, evangélica, bíblica e atuante. Sempre haverá. Nós só não enxergamos essas pessoas se nós não quisermos. Sempre temos um irmãozinho mais novo para ensinar. E Jesus, sem dúvida alguma, está didaticamente cuidando daqueles 70, discipularmente cuidando, e de nós agora, que ele vai dar uma lição de discipulado tremenda daqui em diante. A gente não vê aqui nenhum tipo de repreensão da parte do Senhor Jesus, mas vemos o Senhor Jesus no processo do aconselhamento do discipulado, que se misturam muito na didática do discipulado, o aconselhamento bíblico. Jesus pacientemente ajustando alguns canais na vida daqueles homens. Eles estavam vendo o sucesso que eles tiveram em um êngulo só. Eles estavam trabalhando em nome de Jesus e alegres por isso, mas enxergando aquele momento de êxito pela única perspectiva de que eles tinham autoridade sobre os demônios, e os apóstolos de Cristo não tiveram naquele episódio, e eles estavam com uma autoridade tremenda. Aí Jesus carinhosamente prepara a mente deles da seguinte forma: olha, se vocês viram demônios sujeitos a vocês, eu vi Satanás em sua queda do céu como um relâmpago. Jesus estava ali, indo para Jerusalém para ser morto. Se vocês viram, se vocês foram capacitados por mim para fazer algo espetacular, maravilhoso, então deixa eu lembrar vocês que eu vi Satanás cair do céu como um relâmpago. Lá no verso 18 eu visto isso. Então a vinda de Cristo, mais especificamente como estamos vendo na EBD, na classe dos adultos, né? A cruz de Cristo, ela foi a derrota de Satanás, e a missão dos 70, sem dúvida, era apenas uma prévia do que estava por vir. Era o prelúdio de algo espetacular que estava por acontecer. Aqueles 70 viram os espíritos de demônios ali sujeitos a eles, mas Jesus viu Satanás sendo derrotado e o seu poder e autoridade sendo derrubados. Então eles ainda estavam debaixo da autoridade daquele que podia discipulá-los, ensiná-los, e eles fizeram algo maravilhoso, mas o que está por vir ainda é muito maior. Essa é uma coisa na vida cristã que nós precisamos aprender a esperar. Se o que Deus está nos dando hoje é bom, é gostoso, quando a gente passa por uma dura prova e a coisa começa a melhorar, a gente passa para aquela fase da aflição e começa um novo ciclo de um período mais equilibrado, a gente tem uma dificuldade de se manter com a mesma pegada de oração, de temor, de confiança, de dependência, porque a gente esquece que eu não sei o que está por vir, mas certamente o que está por vir, da parte de Deus, pelo menos, sempre vai me surpreender. Sempre. Só que o que está por vir, no que diz respeito à nossa convivência com o mundo, a gente não sabe. E a gente vive, quando entra numa fase mais estável, como se nós tivéssemos chegado no céu. Isso é mentira. E o Senhor Jesus diz para eles: olha, o que vocês viveram foi muito bacana, mas eu vi Satanás ser derrubado no céu, e o que eu estou para completar agora com a minha própria vida, indo até a cruz e morrendo pelo pecado do mundo, vai iniciar uma nova fase de grande luta, de um inimigo derrotado, mas ainda não detido. Então a luta continua. A luta continua. A autoridade que Jesus havia dado àqueles 70 discípulos era, sem dúvida alguma, para vencer naquele contexto
vencer Satanás e a grande oposição à pregação do Evangelho. É lógico que Satanás não queria que aqueles homens cumprissem sua missão. E é por isso que no verso 19 nós temos uma figura de linguagem muito interessante. No verso 19 nós vemos que aqueles homens, além da grande autoridade que receberam para continuarem pregando o Evangelho, apesar da oposição demoníaca que sofreriam, o texto diz que eles teriam habilidades para pisar em serpentes e escorpiões. E aí há o pessoal do fogo estranho aí que gosta de soltar umas serpentinhas e escorpiõezinhos aí pela igreja, né, para dizer que então isso ou aquilo. Mas é a turminha do fogo estranho. Porque não é isso que o texto está dizendo. Essa, sem dúvida alguma, aqui é uma linguagem ilustrativa, simbólica, metafórica. Mas eu não posso ignorar, olhando a perspectiva que estamos nos esforçando para fazer, de enxergar Lucas numa perspectiva humana, da humanidade desses personagens. Onde que esses homens estavam se deslocando? Eles estavam vindo lá da região da Galileia e descendo, se você lembrar do teu mapa, a Galileia está cá em cima, eles vão descendo ali, descendo o Jordão, beirando o Jordão, até chegar em Jerusalém, por uma área desértica do Oriente Médio Antigo. O que nós encontramos numa área de deserto? Cobras e serpentes e escorpiões. Então não é... Eu acredito que é um pouquinho de exercício aqui da minha cabeça para a gente poder chegar neste momento, mas seria uma coisa tão inapropriada nós pensarmos de que Satanás pode ter contribuído ali com uma influência em serpentezinhas e escorpiõezinhos para deter os discípulos no caminho, para que eles morressem ou ficassem doentes e não chegassem a Jerusalém? É possível? Eu acho que é uma coisa que dá para a gente pensar, sim. Mas, pastor, Satanás ele tem influência em cobra e serpente? Pode ter? Claro que pode. Claro que pode. Não há situação salvífica aí envolvida. Não há nada que envolva questões, convicções de fé envolvida. É perfeitamente possível, sim, que Satanás pudesse ter a intenção de frustrar a missão daqueles homens, empregando aí meios naturais, serpentes e escorpiões, para atacar no caminho essas pessoas. Pode ser. Eu não me isento dessa possibilidade, não. É lógico que aqui a ideia está ligada a toda essa oposição que a mensagem pregada por esses homens sofreriam, e Satanás, como grande opositor, está sendo ilustrado aqui por serpentes e escorpiões, mas a perspectiva mais literal disso não é algo que nós possamos, uma dimensão mais literal, que possamos ignorar, não. E é por causa da autoridade que veio da parte do Senhor Jesus a estes homens, que nenhum desses perigos poderia derrotá-los. Não é uma anormalidade você ter escorpiões e serpentes no deserto, mas isso não os impediria, acredito até que se fossem ferroados ou picados, contanto que eles estivessem fazendo aquilo que o Senhor Jesus ordenou, ainda que fossem picados, aquelas serpentes ali não poderiam detê-los nem os escorpiões. Diante do mandato que esses homens tinham, diante do cumprimento da missão que esses homens precisavam completar. Para esse momento e nessa missão, esses homens seriam invencíveis. Então eu enxergo esse verso 19, sem dúvida alguma, ligado a esta oposição de Satanás à pregação da mensagem aos seus portadores, mas também lido com uma realidade humana e natural totalmente possível para quem caminha no deserto. E mesmo que se fossem picados ou ferroados, repito, naquele momento, para o cumprimento daquela então derradeira missão, aqueles homens seriam indestrutíveis. Então Jesus está afirmando aqui nos versos 18 e 19
que esses fatos aqui são realmente um motivo de alegria, não está minimizando, não. Olha, vocês estão se alegrando por motivos muito legítimos. É verdade. Mas no verso 20, Jesus vai chamar a atenção para uma base muito maior, para uma motivação muito mais completa para a alegria deles. De um modo muito gentil. Jesus diz que eles deveriam se alegrar mais com o fato de seus nomes estarem escritos nos céus do que com a derrota de Satanás. Vamos rever aqui o verso 20. Contudo, alegrem-se não porque os espíritos se submetem a vocês, mas porque seus nomes estão escritos nos céus. Irmãos, como a gente, com o passar da nossa vida cristã, a gente nem lembra deste fato que já aconteceu com uma caneta tinteiro, onde a tinta era o sangue do Senhor Jesus Cristo, que escreveu o seu e o meu nome no livro da vida, nos céus. Nós esquecemos disso pelas coisas mais banais. Nem falo de autoridade para expulsar demônios, porque normalmente o crente tem medo desse momento, como se o poder viesse do crente. Mas para coisas muito mais banais. Amamos, nos apegamos, nos autodestruímos, nos demolimos interiormente por coisas completamente temporais, porque deixamos de lado o fato de que não por minha causa, mas por causa do amor de Deus que enviou o seu Filho para morrer por mim na cruz, o meu nome está escrito nos céus. E o Senhor Jesus diz para os discípulos: olha, alegrar-se por vocês terem tido êxito em algo que vocês, humanamente falando e espiritualmente falando, estavam capacitados por mim a não falhar. Não é melhor e nem maior do que o fato que deve gerar a maior alegria em vocês, é que o nome de vocês está escrito por mim, com o sangue do meu Filho, nos céus. Quem pensou nisso esta semana, levanta a mão. Eu estou lendo isso a semana inteira. Amém. Tu pregou lá, né? Percebe por que as nossas alegrias são tão passageiras e o que é pior? Nossa alegria de vir para cá, para a igreja, para adorar o Senhor, depende tanto de circunstâncias humanas. Se falaram comigo, se o pastor ligou para mim, se o pastor falou comigo, se o irmão não fez cara feia para mim na porta, se ninguém falou alguma coisa que eu não gostei. Quando a nossa alegria, a alegria da vida cristã, a alegria da nossa salvação, ela precisa estar sob o forte fundamento de que Deus escreveu o nosso nome nos céus. Se não for isso, que motivo eu tenho para estar alegre com problemas? Com situações que me agridem, me humilham, me desanimam, me enfraquecem, me fragilizam? Se não for o fato de que algo insuperável e indestrutível já aconteceu. Deus decidiu que aquilo que Cristo fez na cruz me alcançaria. Então o meu nome está escrito nos céus. Irmãos, ser capaz de expulsar demônios nem sequer é prova de que uma pessoa é salva. Tem gente que gosta, né? Pede aí um programinha em televisão de um expulsando aqui, outro expulsando ali. Procura oração forte daqui, oração forte dali. Nem bom é aquele cara que expulsa demônio. Mas expulsar demônios nem sequer nas Escrituras é sinal de que a pessoa é salva. Jesus lá no Evangelho de Mateus deixa claro
incrédulos. Eram capazes de expulsar demônios. Abre lá Mateus 7. Mateus 7, versos 22 e 23. Mateus 7, versos 22 e 23 diz assim: muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos em teu nome? Em teu nome não expulsamos demônios e não realizamos muitos milagres? Então eu lhes direi claramente: eu não sei quem são vocês, não os conheço, afastem-se de mim, vocês que praticam o mal. Irmãos, a possibilidade de estarmos com pessoas aqui que nem sequer são salvas nesse grupo que o Senhor Jesus exorta é enorme. E que estavam se sentindo poderosas, talvez por algum feito que Satanás não está impedido de fazer aquilo que, se possível, enganaria até os eleitos. Satanás não é um inimigo apático, burro e sem algum poder. Ele é completamente habilitado para enganar, roubar e mentir, fazendo com que as pessoas acreditem que estão fazendo alguma coisa boa, mesmo que estejam fraudando, humilhando, mentindo, manipulando, desobedecendo. Esse é o papel de Satanás, e ele não está desempregado. Ele faz isso muito bem. Então Jesus disse aos seus discípulos que, em vez de se alegrarem e acharem que toda a alegria que precisam está no fato do poder que eles tiveram sobre demônios, que eles pensassem melhor, que eles têm a salvação que receberam em Jesus Cristo como motivo muito mais sustentável para permanecerem alegres. Irmãos, nós temos muitas instabilidades em nossa vida cristã, em nossa alegria para estar aqui, porque a gente coloca a nossa alegria sobre frágeis alicerces. Alicerces circunstanciais, temporais, pessoais, relacionais, humanos, terrenos, ligados a egoísmo, ligados a manipulações, a interesses humanos inúteis, ainda que legítimos. Jamais as coisas temporais elas são suficientes para manter meu coração ligado ao autor e o consumador da minha fé. Jamais. Devemos nos alegrar diariamente com o fato de termos nosso nome escritos no céu e lembrar que isso não é porque eu sou legal, porque eu fui legal. Lembrar que isso aconteceu por um amor inexplicável. Inexplicável. O fato de Deus ter me alcançado e me tirado de onde me tirou e me colocado onde Ele me colocou, humanamente isso é inexplicável. Isso é obra de um Deus amoroso que decidiu amar e salvar pecadores da morte eterna. Por mais que seja legítimo nos alegrarmos com, por exemplo, com a perspectiva bíblica de que é breve o tempo onde é toda a oposição que Satanás faz, a luta contra o pecado, isso vai acabar. Por mais que nos alegrarmos nisso, é importante, ela não é nada quando comparada à certeza de um relacionamento eterno com Deus. Nós temos que fazer um ajuste de prioridades, rever os nossos alicerces, para podermos vencer as lutas que temos com o nosso próprio coração. Somos pecadores. Perdemos para nós mesmos muitas vezes. Não precisamos nem da ajuda de ninguém, não. Nós sozinhos conseguimos isso. Então a minha mente ela precisa estar sendo hidratada, alimentada diariamente com verdades espirituais, e a verdade mais completa para solidificar a minha alegria, independente de circunstâncias favoráveis ou não, é o fato de que Deus, de forma maravilhosa, escreveu o meu nome no céu. E aí os versos 21 e 22 nos mostram
um momento que eu vejo uma certa dramaticidade por parte do que Jesus vai falar aqui. Vamos reler os versos 21 e 22. Naquela hora, Jesus, exultando no Espírito Santo, disse: Eu te louvo, Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e cultos e as revelaste aos pequeninos. Sim, Pai, pois assim foi do teu agrado. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Ninguém sabe quem é o Filho, a não ser o Pai, e ninguém sabe quem é o Pai, a não ser o Filho, e aqueles a quem o Filho o quiser revelar. Irmãos, Jesus está dizendo aqui que ele está exultante. Muita alegria. Sabe em que momento da sua trajetória pública de vida, às vésperas de entrar em Jerusalém e morrer, sofrer muito antes de morrer, ser perseguido, humilhado, desprezado? Ele está dizendo que ele está exultante. Será que ele ficou doido? Como é que ele pode se alegrar num momento dramático desse? Onde estava a fonte da alegria de Jesus? O verso 21 nos dá uma dica, o 22 também. Jesus aqui, ele expressa uma gratidão, uma adoração, um louvor, que é dirigido ao Pai, e os discípulos lá, né? Lembra que nós estamos num ambiente discipulado. Os discípulos lá olhando. Eles sabem para onde Jesus está indo, eles não compreendem ainda a grandeza do fato de Jesus chegar em Jerusalém para sua sofrimento e morte. Mas eles estão olhando para Jesus no momento de completa adoração, se dirigindo ao Pai. Verso 22, Jesus está falando aos discípulos. E ainda assim, as palavras de Jesus elas estão muito relacionadas ao versículo 21. Onde ele está adorando, louvando ao Pai por aquilo que ele é. Irmãos, quando Jesus se referiu a seu Pai no verso 21, como Senhor do céu e da terra, Jesus ele está falando sobre a soberania de Deus. Soberania de Deus para salvar quem Ele quer. Soberania de Deus para fazer os sábios e os cultos ficarem completamente incapazes de compreender a grandeza do amor de Cristo. E os pequeninos, não obrigatoriamente crianças, mas aqueles com menos capacidade de compreensão das coisas, pelo menos rapidamente, eles não perderiam de vista o fato de que estavam diante de Jesus e eles teriam toda a compreensão que era o Salvador, o Messias de Deus, e por isso receberiam Jesus como o Senhor. Está se falando aqui sobre a soberania de Deus para salvar pecadores. Sabe onde é que estava a alegria de Jesus antes, num pré-momento da sua morte? No fato de que a sua morte não seria em vão. O Senhor, o Pai, salvaria todos aqueles que Ele decidisse que seriam salvos. A alegria de Cristo estava que a sua morte geraria perdão de pecados, salvação e eternidade dos salvos com Deus. E tudo isso debaixo da soberania desse Deus perfeito, santo e completo. Como a gente enxerga a eleição aqui. Soberania de Deus na salvação do homem. Os discípulos estiveram, sem dúvida alguma, uma enorme alegria em ver aqueles espíritos demoníacos sujeitos a eles. Mas Jesus encontrou total alegria no momento tão duro que antecipava, que estava por vir, em estar sujeito ao Pai. Interessante isso, como a alegria dos discípulos era humana e terrena, né? Apesar de ser altamente espiritual naquele momento, eles estavam se sentindo felizes, realizados, porque os demônios se sujeitavam a eles. Jesus está plenamente alegre, porque ele está com a sua autoridade totalmente sujeita à autoridade do Pai. Como a gente perde aqui. Como a gente perde aqui. Como a gente julga que vantagem, autoridade, evidência, respeito é sinônimo de poder, capacitações humanas, aplausos.
qualquer coisa que possamos crer na vida cristã sempre virá do nível da sujeição que temos a Deus. Só compreenderemos alegremente as circunstâncias ao nosso redor se a nossa sujeição a Deus for completa como foi a de Cristo. Ter autoridade sobre alguém não é tão importante quanto estar debaixo da autoridade de Deus. Jesus ensinou isso para os seus 70. Jesus está ensinando isso para nós agora. Então os discípulos, eles têm muitas razões, como nós, para se alegrarem na sua salvação. A primeira delas é que seus nomes estão escritos no céu. Essa salvação, ela é certa, eterna, segura. Essa salvação que nós recebemos, que aqueles homens tinham, eles receberam por vontade do Pai. Isso gerava a total alegria que o Filho tinha, o Senhor Jesus, e tem. E eles tiveram o privilégio de reconhecer e receber Jesus como Messias, enquanto sábios, cultos, instruídos, em geral, simplesmente não podiam compreender a grandeza, a magnitude da obra de Cristo em favor deles. Aí vem os versos 23 e 24. Os discípulos, eles são informados de que eles também podem se alegrar assim. E devem. Devem se alegrar no fato de que a salvação que eles ouviram, que eles viram, que eles receberam, profetas e reis do Antigo Testamento também quiseram, mas não tiveram. Alegrem-se. Alegrem-se mais ainda. Irmãos, aqui está uma boa razão para a gente se alegrar, né? Essa turma do Antigo Testamento, os profetas que anunciaram a vinda do Messias, tantos homens piedosos que se levantaram na história do Antigo Testamento, esperando, crendo na palavra dos profetas, esperando essa vinda do Messias, mas não ouviram e nem viram o Senhor Jesus ou os apóstolos pregando o Evangelho. Esses homens viram. Nós temos contemplado isso pela bondade, pelo Espírito de Deus, iluminados pela sua palavra. Irmãos, está aqui. Está aqui o enorme motivo para termos uma alegria sustentável. Muitos, nos dias de Jesus, viram e ouviram o que os discípulos fizeram. Sabemos que ainda assim eles não creram. E nós vimos na semana passada, nos versos 13 a 15, que essa foi a base para a condenação de Jesus, aquelas cidades mencionadas ali, Corazim, Betsaida, Tiro, Sidom, Cafarnaum. Ouviram, viram, mas não creram. E sofreram grande juízo. Verso 15 realmente me estremece, como vimos semana passada. Cafarnaum, você acha que você vai para o céu? Não, você descerá até o Hades. Sério, seríssimo. Essas cidades, elas tinham visto tantos milagres por parte de Jesus, ouviram a mensagem dos 70, a mensagem dos apóstolos, e ainda assim não creram. Então a gente tira uma conclusão bem objetiva sobre isso. Ouvir, ver, contemplar a obra de Cristo e rejeitá-la é base para a condenação divina. É base. Já aquele que ouve, vê e crê na obra de Cristo tem a base para a sua salvação. Que seriedade isso, irmãos. Que seriedade. Como nos alegramos em inutilidades que não têm nenhum poder para nos salvar, para não manter vivo um relacionamento honesto, claro, franco, humilde, piedoso com Cristo, com o Senhor, que nos deu o privilégio de nos relacionarmos com Ele mediante o Seu Espírito que habita em nós, e a gente banaliza isso pelas coisas mais inúteis, egoísmos, banalidades, coisas temporais. Quando rejeitar a mensagem de Cristo implica em condenação. Mas aquele que ouve, crê e vê com os olhos do Espírito, a obra de Cristo, ele é abençoado com a salvação. E é aí que deve estar a nossa alegria. É isso que deve nos fazer sair de casa e vir adorar o Senhor juntos como igreja. É isso que deve nos mover a uma vida de oração diária.
É isso que deve nos fazer a leitura bíblica, e um relacionamento com Deus vivo, honesto, claro. É isso. Falta de alegria na vida do crente, eu creio que pode ser uma visão bem errada da vida, do que é mais importante. Quando o foco dos nossos desejos prioritariamente não é o próprio Deus, somente Deus, irmãos, a alegria quanto à nossa salvação diminui. Quando o foco da nossa vida não é o Deus que nos salvou, a alegria quanto à nossa salvação, do nosso nome estar escrito por Deus com o sangue de Jesus Cristo nos céus, não é motivo de alegria. Nos alegramos assim, né? O Sermão do Monte, o Senhor Jesus ensinou que nós, como cidadãos dos céus, como nós deveríamos lidar com as nossas emoções. Ele disse assim, Mateus 6, eu não lembro, não anotei aqui a referência. Onde estiver o seu coração, aí também estará o seu. Irmãos, Deus está nos ensinando, não num divã de psiquiatra, mas está nos dando o código de ética de uma vida emocional estável. De um cidadão do céu, nos padrões do reino de Deus. Que onde está o meu coração, ali está a minha alegria. Agora eu tenho que definir cidadão de que território eu sou. Se eu sou um cidadão deste mundo, então eu tenho que viver segundo os códigos de ética e os padrões deste mundo. Agora, se eu sou um cidadão do céu, eu tenho que viver de acordo com o código de ética do meu Senhor, o Senhor do céu. O meu Salvador Jesus Cristo. O meu Deus, aquele que escreveu o meu nome com o sangue do seu Filho no céu. Temos que tomar alguma decisão muito séria. E esse tesouro, irmãos, essa alegria, como é que ela pode ser reconhecida? Na maneira como nós lidamos com o nosso investimento de tempo nas coisas do Senhor, na maneira como nós lidamos com o nosso dinheiro, na maneira como nós lidamos com os nossos talentos, capacitações que Deus nos deu para servi-lo, habilidades que Deus nos deu, no desempenho dos dons espirituais que Deus nos deu para servir a igreja. Nós vemos onde está a nossa alegria, na maneira como nós lidamos com essas pequenas áreas, eu não vou nem mencionar outras, porque essas aqui tem um monte de sub-áreas. Hoje eu conversava com uma pessoa que eu tenho evangelizado há muitos anos. E é daquelas pessoas que eu tenho um carinho grande, mas ele simplesmente é uma pessoa até aqui, eu sei que é Deus quem convence, eu continuarei nas oportunidades que tenho falando de Jesus para ele. Mas ele se apega no fato de que ele busca Deus, ele pede, ele é bom, ele isso e aquilo. Não sou eu quem salva, o meu papel é anunciar o Evangelho de Cristo, eu fiz isso hoje de novo, está numa grande crise. Mas a maior luta dessa pessoa é que quando ele está, e a crise é financeira, quando ele consegue melhorar financeiramente, ele se torna uma pessoa arrogante, não ouve as coisas que a gente fala para ele, continua sendo uma boa pessoa, mas arrogante. Me trata com respeito enorme, um homem ímpio. Conheço ele há mais de 10 anos. E quantas vezes eu já testemunhei de Cristo para este homem? Já veio com a família dele aqui várias vezes na igreja. Ele agora está numa situação muito ruim, eu falei de novo para ele hoje. Disse assim, você está numa situação muito ruim. E é nessas situações geralmente que você me procura. E eu estou pronto para te ouvir. Mas eu continuo dizendo que a solução para a tua vida não é você ter dinheiro para pagar seus problemas. A solução para a tua vida é Jesus Cristo. Mudar a maneira como você vive a sua vida, para então você saber lidar com as demais áreas da tua vida. Você precisa buscar o Senhor em primeiro lugar. E a resposta padrão dele é assim para mim. Mas eu busco, pastor, eu busco. O problema é que nós damos uma resposta de ímpios para Deus muito costumeiramente.
Eu fico muito impressionado com uma pessoa que não vem à igreja, vem domingo em domingo e pingado. Aí a gente encontra a pessoa e preocupado, como é que você está, vida devocional, oração, estou ótimo, pastor, está uma beleza. Eu devo ser um crente porcaria demais. Muito meia boca. Porque não é possível. Eu não consigo ter a vida que essas pessoas que então dão a resposta que esse homem ímpio, boa pessoa, benção, que ele me dá aqui na porta. Não, eu estou buscando, pastor. É o mesmo padrão de resposta. Está tudo bem. Está jóia. Ou quando o outro extremo. Não, está ruim. Eu pergunto, quer ajuda? Não. Dou meu jeito. É o mesmo padrão de resposta daquele homem ímpio quando diz para mim, estou buscando. Sabe o que está faltando? O que está desfocando aí? É onde está o teu coração, a tua alegria. Se ela não estiver no fato de que Deus escreveu o seu nome no céu, não tem o que eu possa fazer por você. Na verdade, o que ninguém possa fazer por você. Se nos apropriamos indevidamente das coisas que nos foram dadas por Deus para que nós administremos sabiamente, sejamos bons mordomos, a gente pede um emprego, estou naquela pindaíba, né? Senhor. A gente faz assim, né? Eu vou ser um crente maravilhoso, Senhor. Ele diz para mim que quando ele tiver o dinheiro, ele vai vir à igreja sempre. Ele fala isso para mim há 10 anos. Eu vou à igreja, me dá, Senhor, que eu vou ser um crente, eu vou me ajudar. Irmãos, eu por favor, me perdoem, o tom acaba sendo meio jocoso, mas isso é de uma seriedade muito grande. Aí veio Deus e dá o emprego. Aquele emprego que te dá uma certa tranquilidade, uma certa estabilidade. Aí o que você faz? Se torna um crente não me toque. Qualquer coisinha não quer mais. Zanga, briga e faz e não tem compromisso com as coisas do Senhor e começa... Aí o emprego, é por causa do emprego que eu não venho à igreja, que eu não leio a Bíblia, que isso e que aquilo. Que coisa estranha. Outra coisa dramática é namorado e namorada. Senhor, eu quero casar. Eu estou precisando, Senhor, já estou ficando velho. Aí aparece lá o príncipe e a princesa e Deus traz um carinho pela mão. Eu estava aqui orando com jovens, adolescentes e tal, e daqui a pouco a minha alegria é o namorado, não é mais o Deus que escreveu o meu nome no céu. A minha alegria é a namorada. Ou a minha frustração é não ter o namorado, não ter a namorada, então a minha alegria não está mais no meu Deus que escreveu o meu nome no reino dos céus. Percebe onde é que a gente cai? Por que a nossa alegria foge pelos dedos? Porque a nossa alegria não está fundamentada no fortíssimo fundamento de que o nosso Deus, de maneira inexplicável, com um amor inexplicável, escreveu o meu e o teu nome nos céus. Se nós entendermos e nos dedicarmos a termos uma vida disciplinada, disciplinar a nossa mente, a lidar com as nossas emoções de maneira que nós não precisemos de coisas, não dependamos de coisas terrenas. Dependamos, né? De coisas terrenas. Para ter um contentamento, aquele bom ânimo que o Senhor Jesus disse, quando afirma que neste mundo teríamos aflições, mas tem de bom ânimo. Sabe qual é esse ânimo? De onde é que vem esse ânimo? Vem do fato de que Deus escreveu o teu nome, o meu nome, nos céus. E é aí que está o motivo da nossa real e verdadeira alegria. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Bondoso Deus, muitíssimo obrigado. Muitíssimo obrigado por esse discipulado. Pela maneira carinhosa como o Senhor nos discipula. O Senhor nos põe de lado num banquinho, nos abraça e diz assim: eu te amei de maneira inexplicável. Que falta você para lembrar que este amor é suficiente.
É isso que estamos ouvindo, ó Pai. Tem misericórdia de nós, porque os nossos interesses, eles normalmente estão desfocados. Te amamos sim, não te negamos não. Mas nossas emoções estão costumeiramente instáveis porque não lembramos da maneira como deveríamos. Que o nosso tesouro, onde está o nosso coração, precisa ser o fortíssimo fundamento de que o Senhor escreveu o nosso nome nos céus. Ajuda-nos a rever, ó Pai, rever isso. Ter uma atitude disciplinada, comprometida, de lembrar alegremente da nossa salvação e com isso termos tudo o que precisamos para enfrentar o que vier. Nem que nos tragam lágrimas, porque muitas situações vão nos fazer chorar nesta vida. Mas não perder a esperança, não perder a alegria, a confiança de que ainda que morramos, viveremos, porque os nossos nomes estão escritos nos céus. Assim eu te peço agradecido em nome de Jesus. Amém.